Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim. Estamos aqui para mais um vídeo, querido, sobre a série sobre Mateus e seus equívocos e suas reprofetização, afirmações de profecias cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, querido, que são profecias declaradas no Antigo Testamento e que nos deixa triste que quando nós vamos averiguar as suas declarações, nós vamos ver que suas declarações não passam de homilias e tendenciosidades para que as pessoas viessem a crer em Jesus como Messias, sem necessidade dessas declarações, fazendo com isso com que seu evangelho viesse ter algumas partes que precisam ser filtradas, tendo algumas partes que precisam ser analisadas e que não podem ser tidas com verdades absolutas. O que nos deixa triste é a capacidade e a covardia de muitos escribas, e principalmente o escriba que recopiou o manuscrito de Mateus, onde ele faz toda esta fantasia, todas essas declarações, e que hoje, quando nós tendo acesso às escritas originais, viemos a descobrir o quanto fomos enganados. E o pior disso é que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela apoia esse tipo de declarações que, queridos, se contradizem. Não adianta ela fazer uma Bíblia aonde que em Mateus fala uma coisa e lá em Isaías fala outra. Não adianta ela fazer uma Bíblia e colocar como inefável, inerrante, a verdade absoluta, se nós vamos analisar o próprio livro e as próprias comentários das Bíblias, principalmente a Bíblia de Jerusalém, que é uma boa Bíblia para estudo, e vamos ver, querido, essas aberrações, essas adulterações, esses acrescentos, essas omissões. Hoje eu quero trazer sobre Mateus capítulo 2, verso 15, em comparação à sua declaração do cumprimento da profecia de Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz assim: e esteve lá, em Mateus 2,15, esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Aí quando você vai lá no profeta, que é o profeta Oséias, que isso está escancarado, é só você pesquisar e você olhar, nós vamos ver que em Oséias 11:1 diz: quando Israel era menino, olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. No original grego diz assim: Kar en ekei reosten teleutes, erodu rina plerote, tu reten upokirio diatu profetu legontos, ex Egipto, ekalasa tom ruyomu. Em original hebraico diz assim: que na Israel, quando nós estamos falando agora de Oséias 11:1, que na Israel raha verhu imi mitzerim karaati. Quando nós fizemos análise, querido, do vocábulo livni, meu filho, pode-se ter a seguinte tradução também: eu o chamei para ser meu filho. A Septuaginta e o Targum, Septuaginta, a tradução dos 70, que traduziu o hebraico para o grego, e o Targum registram: e do Egito eu chamei seus filhos. O vocábulo, querido, lifnei,
ele implica um chamado do Egito para se tornar filho do Senhor. Oséias, em toda parte, representa Israel e o Senhor como marido e mulher, não como pai e filho. Mateus afirma que a fuga da família de Jesus para o Egito é um cumprimento de Oséias 11:1. Mas Oséias 11:1 não é uma profecia. Como então Mateus pode dizer que a citação foi cumprida? Plerote. Com que autoridade, com que fundamentação ele pôde dizer que era um cumprimento, que Jesus ele fugiu para o Egito com seus pais, ou seus pais fugiram com o menino, para se cumprir uma profecia, que não é uma profecia. Olha quanto você está sendo iludido, quanto você está sendo enganado, depositando de forma inocente, de forma firme, de forma clara, a sua fé em manipulações, em adulterações, em escribas tendenciosos, que escreveram e que hoje dá para nós dar risada diante das declarações desse escriba. A referência em Oséias, ela está se referindo ao êxodo e à saída do povo de Israel do Egito. E não tem nada, mas nada a ver com Jesus. Mateus tenta esconder esse fato. O que ele faz? Ele cita apenas uma parte do verso. Do Egito chamei meu filho. Mas se você ler um pouquinho antes, se você ler em Oséias, vai dizer que eu chamei Israel como meu filho do Egito. A mesma coisa quando Mateus faz referência de que nós vamos fazer um vídeo posterior, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades para se cumprir Isaías 53, que está fazendo parte, dentro do contexto judaico, do cântico do servo sofredor, que não tem nada a ver com Yeshua. E nem o próprio Yeshua, o próprio Senhor Jesus, quando palmilhava sobre essa terra, ele não fez nenhuma dessas reivindicações que Mateus está falando aqui. Ele não disse que ele era o servo sofredor de Isaías. Quem está dizendo isso é Mateus, é um escriba, é um homem, a qual errou, será que o Espírito Santo inspirou esse evangelista? Será que o Espírito Santo cometeria um erro tão crasso? Cometeria um erro tão covarde? Cometeria um erro tão ilusório? Cometeria um erro tão tendencioso? A qual as pessoas hoje, por medo de questionar as Escrituras, que é falha sim, ela não é inerrante, não, ela possui muitos erros que precisam ser analisados, para que nós não venhamos ser iludidos, enganados. Por isso que você engole Malaquias 3:10, por isso que você engole Mateus 23:23, por isso que você engole Hebreus capítulo 7, verso 5, aonde as pessoas fundamentam-se sobre a areia, o fundamento da doutrina dos dízimos. Como muitos sobre a areia fundamentam a doutrina da divindade de Cristo, que Jesus é Deus. Eu queria que você colocasse aqui no Face um versículo onde Jesus diz que Ele é Deus, aonde Ele reivindica para si dizendo, olha, eu sou Deus. Ele sempre disse, eu sou filho de Deus, filho de, sempre filho de. E Ele mesmo colocou que Deus é o único Deus. Chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve, ó Israel, o nosso Deus. Eles colocam junto, o nosso Deus. Se você acredita em Jesus, Ele disse, o nosso Deus. Você consegue conceber um Deus chamando o outro de Deus? Você consegue? Se só existe um Deus, o monoteísmo, a crença judaica, a religião de Jesus, a crença de Jesus, é no único Deus. Os escribas fazem o que fizeram, com o apoio, que eu fico envergonhado, de muitas instituições que se dizem ser sérias, mas que
na hora de interpretação, na hora de você ir verificar, você descobre. Por isso que a maior força, querido, do império religioso que se levanta é a ignorância do povo. Por isso que a política no Brasil faz o que faz, porque o povo não sabe votar, o povo não possui educação, o povo não tem aquela educação que precisa. Assim é na igreja. As pessoas comem de tudo, as pessoas se levam por tudo. É alguém dar um salto, falar uma língua estranha, dar um pulo, fazer uma revelada, dar uma profetada, e as pessoas já começam a acreditar em tudo. Não vão averiguar, não vão ver se realmente isso está dentro dos conceitos de Deus, se estão dentro dos princípios de Deus, se estão dentro da fundamentação da palavra, se passa pelo crivo da palavra. Querido, se não passa pelo crivo da palavra, se Mateus, aqui ele coloca e diz que Oséia profetizou acerca de Jesus e Oséia não profetizou acerca de Jesus, o escriba, ele é tendencioso. O escriba aqui mentiu. O escriba aqui cometeu um erro. Talvez até sua intenção seria boa, mas não adianta queremos fazer as coisas certas tomando as vias erradas, querido. Que Deus possa te abençoar e que tu possa entender esta mensagem e que você possa entender que essa série que estamos fazendo sobre Mateus é para que tu abra a sua mente, para que você não seja mais aquela pessoa emburrecida, mais aquela pessoa manipulável, aquela pessoa aonde se faz comércio da sua fé, aonde você tem que fazer as coisas pela imposição,